Imagine uma noite silenciosa nos campos de Israel. O vento sopra suave entre as colinas. Um jovem pastor olha para o céu estrelado e, com a harpa nas mãos, começa a cantar. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Esse jovem era Davi, o futuro rei de Israel e aquele que se tornaria o maior salmista da Bíblia. Assim começa uma das obras mais sublimes já escritas, o livro de Salmos. Um livro que não é apenas poesia, mas oração, adoração, confissão e clamor da alma humana diante do Deus eterno. O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia, com 150 cânticos e orações. E ele não foi escrito por uma só pessoa. Davi, claro, escreveu cerca de metade deles. Mas outros autores incluem Moisés, Asaf, Salomão, os filhos de Corá e até mesmo alguns anônimos. Os salmos foram escritos ao longo de séculos, desde a época de Moisés, lá no deserto, até o período pós-exílio da Babilônia. Eles foram organizados em 5 grandes seções, refletindo os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Isso nos mostra que o louvor também é uma lei viva no coração de quem crê. Cada salmo é como uma fotografia da alma. Tem alegria, tristeza, arrependimento, fé, medo, esperança. Tudo está ali. É o ser humano despido diante de Deus. O primeiro salmo funciona como um portal para o livro inteiro. Ele começa dizendo: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que isso significa? Significa que a verdadeira felicidade não está no prazer passageiro, mas em viver de acordo com a palavra de Deus, como diz o próprio Salmo. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista nos mostra que o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ele é constante, firme, cheio de vida. Enquanto isso, o ímpio é como a palha que o vento espalha, sem raiz, sem propósito. É uma introdução perfeita que coloca a escolha diante de cada um de nós: seguir o caminho de Deus ou o caminho do mundo. Agora, vamos falar de um dos salmos mais amados de todos os tempos. Entre todos os salmos, talvez nenhum toque tanto o nosso coração quanto o Salmo 23. Davi o escreve não na posição de um rei poderoso, mas como um simples pastor que conhece profundamente as suas ovelhas. Ele começa de forma muito pessoal. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Repare que ele não diz: o Senhor é o nosso pastor. Ele diz: meu. É íntimo. É uma confissão de quem conhece Deus de perto, de quem tem uma relação pessoal com Ele. Depois, ele continua: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Esse versículo fala de descanso, mas não um descanso que depende das circunstâncias ao nosso redor, e sim um descanso que vem da confiança nele. É a paz que excede todo entendimento. E então vem a parte que nos fortalece nos momentos mais difíceis. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aqui está o coração do Salmo. Deus não nos promete uma vida sem vales, sem dificuldades, mas Ele promete a sua presença no meio deles. A vara e o cajado, que poderiam parecer instrumentos de punição, são, na verdade, símbolos de direção, proteção e consolo. O Salmo termina com uma promessa de esperança. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, a presença e o cuidado de Deus não são passageiros, não são apenas para um momento de crise, são eternos. No Salmo 27, Davi faz uma declaração de fé poderosa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Mesmo quando ele estava cercado de inimigos, enfrentando batalhas, ele não se abalava. Por quê?
porque ele entendia que a luz que vem de Deus é capaz de vencer toda a escuridão interior, todo o medo. E ele expressa um desejo profundo que revela o que era mais importante para ele. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Este salmo nos ensina uma lição valiosa. O nosso verdadeiro abrigo não é um lugar físico, uma fortaleza de pedra. É espiritual, é viver na presença de Deus, mesmo no meio do caos do dia a dia. Agora, vamos para um dos momentos mais humanos e comoventes de todas as Escrituras, o Salmo 51. Davi escreve este salmo depois de cometer seu terrível pecado com Batseba. Ele está completamente quebrado de arrependimento. Ele clama: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Veja, ele não tenta se justificar, não procura desculpas. Ele simplesmente confessa: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. E então vem um dos pedidos mais sinceros que alguém pode fazer a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Este salmo é a prova de que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Mostra que até o maior dos reis, o homem segundo o coração de Deus, precisa desesperadamente da graça. E nos lembra que o perdão de Deus é sempre infinitamente maior que o nosso erro. Outro salmo que é uma verdadeira fortaleza espiritual é o Salmo 91. Ele começa com uma promessa de proteção incomparável. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Este salmo fala da proteção divina sobre aquele que decide confiar no Senhor de todo o coração. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Atenção! O salmista não promete ausência de batalhas. Ele não diz que não haverá perigos ao redor. O que ele promete é cobertura divina no meio da guerra. E no final do salmo, o próprio Deus responde a essa confiança: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. É a declaração de um pai amoroso que guarda, protege e sustenta os seus filhos em todos os momentos. Já o Salmo 100 é um convite universal à adoração e à alegria. Ele brada: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. É um chamado que ultrapassa fronteiras. Não é apenas para um povo, mas para toda a humanidade. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Aqui, o salmista nos lembra de algo fundamental. A adoração não é só uma emoção passageira, um sentimento bom. É, antes de tudo, um ato de reconhecimento. Adorar é entender quem Deus é, o Criador de tudo, e quem nós somos, suas criaturas, o seu povo. Então, qual é o coração do livro de Salmos? É a alma humana em um diálogo aberto e sincero com Deus. Nele, encontramos cânticos de vitória e gemidos de dor, orações cheias de confiança e gritos de desespero. Mas em todos eles há um fio condutor: a fé. Mesmo quando há lágrimas, a fé permanece. Os salmos nos ensinam a falar com Deus em qualquer fase da vida. Quando a alegria transborda, louve. Quando a dor aperta o peito, clame. Quando o céu parece de bronze e só há silêncio, espere com confiança. E quando o seu coração está tão angustiado que não sabe nem o que dizer, os salmos falam por você. O livro de Salmos atravessou milênios. Sobreviveu a reis, impérios, guerras e incontáveis gerações. E ainda hoje, ele consola, inspira e cura corações em todo o mundo. É o único livro da Bíblia em que o homem fala com Deus de forma tão direta, em primeira pessoa, e Deus responde através do Espírito Santo em nosso interior. Os salmos são o espelho da nossa alma e, ao mesmo tempo, a melodia do coração de Deus. Eles são a prova viva de que Deus ouve o clamor do seu povo.
Se esta mensagem falou com você, se algum salmo já te confortou em dias de angústia ou te fez sorrir em noites difíceis, eu quero te fazer um convite. Inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus ainda fala, ainda ouve e ainda responde. Que a presença do Senhor seja o seu refúgio, a sua força e o seu cântico todos os dias da sua vida. Amém.